Graça e paz da parte de Deus seja com todos os meus amados irmãos. Gostaria que lessem comigo um texto da palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo 14, 15 e 16. Marcos capítulo 7, verso 14, verso 15 e verso 16. Diz assim: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E o outro texto está no livro de Atos capítulo 12, um pouco mais adiante. Verso 1 diz: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. É muito interessante esse texto, porque ele nos dá uma revelação, nos mostra algo aqui muito importante, que é a posição da história, ou a ocasião em que a história está acontecendo. Nesse texto, no verso 3, se diz: E eram os dias dos pães asmos. Os pães asmos eram a representação da saída de Israel, ou do momento da saída de Israel do Egito. No momento em que Israel estava saindo, eles então tinham como memorial os pães asmos. Os pães asmos eram pães sem fermentos, que eram comidos com ervas amargas. E uma das características da atitude de comer o pão como as ervas, ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, era a pressa. A característica era a pressa. E Deus falou para Moisés: dize ao povo que eu tenho pressa, que comam com pressa, que comam em pé, que comam rápido, que não fiquem degustando o pão asmo, que não fiquem saboreando as ervas amargas. E isso traz para nós, irmãos, uma revelação muito especial, que comumente acontece conosco. Quando nós passamos alguma luta, alguma tribulação, alguma angústia, nós contamos, recontamos, falamos, contamos no telefone, contamos no celular, recontamos na mesa, termina-se o culto, nós voltamos a contar aquele problema. Foi uma história difícil que você passou, foi algo terrível que você passou, e você fica degustando aqui. Meu pai me bateu, eu fui mandado embora, tive uma briga com meu marido, briguei com a minha mulher, estou sozinho, me sinto mal, fui maltratado, alguém me bateu, alguém me ofendeu. E você fica sentindo essa dor por muito tempo. A pessoa que pisou no seu pé, ela já morreu, e você ainda está sentindo a dor emocional.
e você ainda está contando o que aconteceu em 1900 e antigamente, e você gosta de contar a história, você gosta de sofrer, você gosta de contar e recontar o mesmo problema. E quando tem uma briga, e quando tem uma discussão, você volta a falar aquele mesmo assunto e joga na mesa o mesmo problema, porque você gosta de pães asmos, você gosta de ervas amargas, e você fica contando e recontando como um boi, remoendo aquela situação. Então o Senhor está dizendo aqui para nós: é hora de comer pão asmo? Então coma logo. E exatamente nesse período, que foi também o período da morte do Senhor Jesus, quando ele olhou para Judas, que estava ali ao seu lado, só ele sabia que Judas era o traidor. Só ele sabia que Judas já havia feito a negociação da sua venda por 30 moedas de prata, meus irmãos. E todos começaram a perguntar: Senhor, sou eu que te trairei, Senhor? E Jesus se aproximou de Judas. Só Judas sabia que Jesus sabia. E Jesus disse para Judas: olha aqui, camarada, o que você tem a fazer, faz depressa. Sofrimento que acontece na nossa vida, meus irmãos, não pode ser degustado 3 anos, 20 anos. O assunto foi resolvido. Deus já te deu vitória. Deus te deu vitória naquele assunto emocional, naquele assunto empresarial, naquele assunto ministerial. Deus te deu vitória, então encerrou o assunto. A vitória já é sua. Você está com o caneco na mão. Então, meu irmão, escute o que o Senhor está falando conosco. Agora, tempo de pães asmos, este homem é preso. Na prisão, ele tem uma atitude maravilhosa. Eu considero uma das melhores passagens de Pedro, porque muitas delas Pedro se precipita, Pedro faz tanta coisa que a gente fala tanto dele, mas esta atitude que ele tomou foi uma atitude tremenda, porque era tempo de pães asmos, e tempo de engolir o sofrimento, tempo de esquecer o assunto, tempo de mastigar, engolir, esquecer. Aleluia. E a palavra profética para o Senhor, para a senhora, para o Senhor esta noite que está me ouvindo é essa: chega de estar remoendo o sofrimento na sua vida. Eu creio que você não me ouviu, vou repetir mais uma vez. O Senhor está dizendo: chega de remoer sofrimento, comece a declarar a bênção de Deus que Ele já te entregou na tua mão. No verso 3 ele diz, mandando prender a Pedro. Pedro é colocado na prisão nos dias de pães asmos, de ervas amargas. Verso 4, acompanhe comigo no texto, por favor. E havendo o prendido, o encerrou na prisão. E ele está na prisão agora. A situação dele, aparentemente, do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, físico, é impossível dele sair dali, porque ele está sendo guardado por 4 quaternos de soldados. 16 chefes de outros soldados estavam guardando com outros soldados a Pedro, e Pedro estava numa situação de angústia. Ele estava numa situação tremenda, meus irmãos. E ele podia dizer: assim como mataram meu colega Tiago, também vão me matar. Ele podia parar e pensar, mas ele não pensou negativamente. Ele não pensou assim. Ele parou e pensou: eu me lembro quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois ele disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aleluia. Você ouviu? Eu vou repetir mais uma vez: dar-te-ei as chaves. Como agora eu posso perguntar para vocês, como eu vou experimentar abrir portas se Deus não me põe numa prisão? Vocês estão por aí? De vez em quando dá um sinalzinho de vida assim para saber que vocês estão aí, né? Eu vou perguntar de novo:
Você que tem pregado tanto que Jesus é Deus, que o Senhor é poderoso, que Ele é poderoso para te salvar, que maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Aí de repente Deus coloca você numa prova para você saborear o privilégio de usar a chave que Ele já te deu. Bendito seja Deus. Então por que você está reclamando? E essa é a pergunta do Senhor para nós. Veja que essa palavra aqui é uma palavra que desperta o teu apetite da fé, para poder entender. Vou fazer a mesma pergunta outra vez: como você vai experimentar portas abertas na sua vida, se você não lembrar que Jesus te deu uma chave algum tempo atrás? E esse momento de experiência que nós vivemos, e muitas vezes convivemos, e que passamos um problema econômico, um problema familiar, um problema profissional, um problema educacional, e você coloca a mão na cabeça e diz: de onde virá minha ajuda, meu socorro? E o Senhor Jesus olha para você. Você está em Atos 12, mas em Mateus 16 eu já te dei a chave. Abre teus olhos, porque você tem a chave na mão. Outro dia me ligou uma esposa de um pastor, ligou lá em casa, e ela contou tanta tribulação, e eu fiquei ouvindo. Eu não sou muito de ouvir não, mas eu ouvi porque era uma atrás da outra, não dava para eu dizer para aí. Depois que ela terminou de falar, o meu ouvido estava doendo do telefone, aqui do fone do telefone, e então eu só disse uma coisa para ela. Eu disse: você tem a chave na mão e não quer usar. Muitos de nós sabemos qual é até a chave. Nós sabemos que a chave muitas vezes ela dói, porque se você usar aquela chave vai doer, mas você não quer usar porque você prefere que doa em você do que na pessoa a quem o Senhor está dizendo que você tem que usar. E você fica remoendo o sofrimento. Passou o ano de 2008, você remoeu o mesmo sofrimento. Passou o ano de 2009, já estamos na metade do ano, e você remoendo o mesmo sofrimento. E o Senhor está te perguntando: até quando, meu servo? Até quando, minha serva? Você vai ficar mastigando ervas amargas? Engole isso, para que eu possa trazer o mel, o manjar. Bendito seja Deus. Verso 4, acompanhe comigo. Entrando, levando, prenderam-no e o fecharam ali na prisão. Verso 5, e Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Irmãos, outro dia eu estive falando para a irmã, estava falando para ela, a irmã, dirigente do círculo de oração, segundo ela, orava tanto, e ela até mostrava os calos. Ela mostra os calos. E eu disse: irmã, por que a senhora vai fazer isso? Porque ela disse: eu vou fazer uma oração para Deus mudar o coração do meu marido segundo a minha vontade. Os irmãos estão murmurando e falando: mas você faz isso todo dia. São verdadeiros macumbeiros. Eu vou pedir para Deus matá-lo. Eu vou pedir para Deus matá-la. A oração não é macumba, a oração é fé. Você não faz oração para amaldiçoar. Você não faz oração para matar. Você não faz oração para acabar. Me lembro de um dos momentos tremendos da convenção passada, que o candidato da oposição se ajoelhou para orar, e depois o pastor Zé Wellington pegou a palavra e disse: nós não vamos mais orar, porque nós já oramos. E outro disse: certo, o pastor foi para o hotel para orar toda noite, e eu encontrei com ele e disse: essa oração não valeu nada, hein? Não valeu nada, porque não adianta, não é oração de macumba. Deus não é macumbeiro. Você tem que ver a justiça de Deus, se Deus está de acordo com aquele negócio. Porque se Deus não está de acordo, você é um feiticeiro, e você não pode estar na presença de Deus como um feiticeiro.
Porque nós somos a noiva, a esposa do Cordeiro, que está para fazer a vontade do Senhor. Quantos ainda creem assim, conforme a palavra? E por que você está falando isso, pastor Nelson? Porque a igreja, que está no versículo 5, eu quero que vocês vejam. No verso 5 diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Eu oro por ti, irmão. Eu oro por ti, irmão. Eu oro por ti, minha irmã. Eu oro por ti, meu irmão. Mas a gente vê que aquela oração é política, é politicagem. A gente vê que aquilo é só para inglês ver. Não tem fé naquela oração. Não tem fé. Por que você está falando isso, pregador? Porque quando Deus soltou Pedro, preste atenção lá. Veja, no capítulo 12. No capítulo 12, diz o texto, no verso 15, que quando ele foi solto, os irmãos disseram: ela está fora de si. Eles não criam na própria oração. Eles não criam no milagre. Oraram, perseveraram a noite inteira, e quando Deus mandou a resposta, eles não criam na resposta. Meu Deus. Na Pensilvânia houve um período, meus irmãos, de 2 anos de seca. E o pastor, um pastor negro, ele disse para a igreja que naquela noite Deus tinha revelado para ele que iria chover no domingo de manhã. E a menininha de 4 anos de idade foi para a igreja e levou um guarda-chuva. E no meio do caminho, no meio daquela poeirada toda, o pai perguntou, o próprio pregador, o próprio pastor, o próprio profeta, o próprio sonhador disse para sua netinha: por que você está levando esse guarda-chuva? Ela olhou e disse: o senhor não disse que vai chover? Estou profetizando esta palavra sobre a sua vida e dizendo que o tempo vai mudar sobre a sua vida se você obedecer. Pergunte para o seu irmão que está do seu lado: você está com o seu guarda-chuva na mão? Pergunta para ele. Pergunta para o outro lado, pergunta: você está com o guarda-chuva na mão? Deus quer fazer uma obra na sua vida. Mastigue logo essa erva amarga e parta para a vitória. Creia na oração que você faz. Creia nos resultados que Deus faz. Creia no Deus Todo-Poderoso que ainda está de pé para ouvir a sua súplica. Creia nele. Verso 6. E quando Herodes estava para o fazer, na mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo. Eu não chamo Pedro de dorminhoco, porque Jesus também dormia no barco. Não dormia como Jonas, mas dormia porque tinha direito ao seu descanso. Mas Pedro tem um sono sublime. E que eu quero que o Senhor te dê essa noite esse sonho sublime. Eu quero que esta noite você coloque a cabeça no travesseiro e não fique rolando para um lado e para o outro. Que você coloque a cabeça no seu travesseiro e possa crer que Deus vai responder a sua súplica. Aleluia. Aleluia. Homens que têm fé dormem em pedras. Como Jacó deitou sobre a pedra e dormiu e teve sonhos. Pedro não tinha travesseiro, é claro. Agora estava dormindo entre 4 quaternos de soldados, 16 soldados que o guardavam, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Meus irmãos, quem é que tem a ousadia de garantir que você vai ficar na prisão até depois da festa? Quem tem a ousadia de te prender e dizer: vou prendê-lo até quando eu quiser? Quem terá a ousadia de dizer isso
Quando você tem um Deus poderoso que abre portas impossíveis. Aleluia. Aleluia. Verso 6, acompanhe comigo, diz assim: e quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo. E por que ele dormia? Ele dormia porque ele tinha uma promessa de Deus na sua vida. No livro de João, no capítulo 21, Jesus disse que ele iria ficar velho e que ele iria ser empurrado, levado parecido uma cadeira de rodas, se fosse hoje. Ele disse: você vai ficar tão velho que eles vão empurrar você numa cadeira, para baixo e para cima. E Pedro disse: mas ainda estou forte, ainda estou firme, ainda ando, ainda falo alguma coisa. Então a mensagem é essa: enquanto você não chegou na situação da promessa, vai dando glória a Deus, porque ninguém pode tocar em você. Então o pregador, ele para e pensa. Jesus disse no capítulo 21 de João que eu vou ficar velho, quase gagá. Então eu ainda estou muito jovem, eu vou dormir. Então ele para pensar. Deus tem feito uma promessa para você? Então descansa, porque ninguém vai colocar a mão em você sem que Deus permita que alguém coloque a mão sobre você. E se colocarem, é depois que você realizar todo o propósito de Deus na sua vida. Eu acho que você não me ouviu, vou repetir de novo. Eu creio que você não me ouviu. Só poderão fazê-lo se Deus permitir e quando você cumprir cabalmente a obra que Deus tem para a sua vida. Tanta gente que profetiza: você vai morrer, né? Porque tem ódio de nós, porque não vai com a cara da gente. Como diz em espanhol, caiu gordo, você ficou. As pessoas nem te conhecem, têm ódio de você. As pessoas, elas nem caminharam com você, elas têm um problema com o seu rosto, alguma coisa está errada. Não se importe com isso. Importe-se em cumprir a obra de Deus. Durma, descanse. Enquanto Herodes está fazendo seus planos, Deus está trabalhando. Enquanto a mãe fazia uma forca, o rei não dormiu a noite toda. Então Deus está trabalhando por você. Olhe para o seu irmãozinho que está do seu lado e diga: descansa, homem. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Apazigua teu coração. Saia daqui hoje consolado por Deus. Você terá uma semana abençoada, cheia da graça de Deus, para suportar todas as lutas desta semana. Bendito seja Deus. Diz o texto no verso 6, acompanhe comigo. Nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Então eu paro para pensar e começo a imaginar uma cadeia da mão direita e uma cadeia da mão esquerda, e dois homens, um da direita e outro da esquerda. E esses homens sofriam mais porque eles gostariam de dormir. Você não pegaram, eu vou dizer de novo. O irmão já imaginou a situação daqueles guardas? E Pedro, deixa eu dizer uma palavra profética: sofre mais quem te aflige do que você que é afligido. Deixa eu dizer esta palavra de outra forma: aqueles que nos faziam sofrer nos pediam uma canção, porque o que nos faz sofrer não tem música para cantar. Veja o texto: ligado com duas cadeias, uma da direita, uma da esquerda. Significava que sua mão direita estava presa, sua mão esquerda estava presa. O que você vai fazer? Um trabalhador, um pescador como ele, trabalhou tanto tempo com o Senhor Jesus. Jesus queria dar umas férias para ele.
Sabe quando a esposa diz para o marido: vem dormir, meu amor, já chega de trabalhar. Aí você não obedece, Deus prende as suas duas mãos para te dar férias. E às vezes ele prende com uma agulha assim no hospital. Mas ele não quer isso para a sua vida. Ele quer que você descanse nele. Joga sobre ele as suas ansiedades e ele terá cuidado de ti. Aleluia. E diz o texto: se a minha mão direita está presa, minha mão esquerda está presa, nada mais posso fazer a não ser dormir. Verso 7. E eis que lhe sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. Verso 7. E tocando a Pedro nos lados. Olha. Ei, vocês não viram? Está aqui. E tocando a Pedro nos lados. Aonde Deus vai tocar você é exatamente aonde aquele lugar te importuna, aquele lugar que te molesta, é lá que Deus vai tocar. Quantos estão prontos para um milagre de Deus ainda esta semana? Aleluia, aleluia, aleluias. Talvez ele tenha puxado a mão, ferido a mão. Talvez estava sangrando de tanto ele tentar puxar e escapar. Calma, espera. Deus só vai fazer um toquezinho. Um toque dele vai abrir todos os cadeados, as portas de ferro, as da frente, meu Deus. Tocando a Pedro na llaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Deus tem pressa, meu irmão. Deus tem pressa. Ervas amargas se come com pressa. Ervas amargas se come com pressa. Chega de degustar esse assunto. Esse assunto deixa para o passado. Bate a poeira. Levante-se e diga: Deus, eu estou pronto para a próxima. E o Senhor terá cuidado de ti, igreja. Diz o texto: levanta-te depressa. Quando o Senhor toca, não acontece nada. Mas quando ele se levanta, as cadeias caíram. A igreja, você ouviu? Eu vou repetir outra vez. Quando o anjo toca, não acontece nada, mas o milagre já foi feito. Vocês ouviram o que eles cantaram? Vocês ouviram? Eles não sabiam que eu ia pregar. Eles disseram: hoje o meu milagre vai chegar. Eu não vou duvidar. Assim diz o Senhor a esta igreja. Hoje o meu milagre vai chegar. E qual é o milagre? Deus vai tocar nesses lados aonde você está sendo importunado. Tem alguma coisa na sua vida que você sente que está te molestando? Tem algo que está te fazendo chorar? Tem algo que está te fazendo sofrer? Tem algo que está fazendo você lamentar-se? Tem algo que faz você sangrar? E você olha e diz: pregador, mas eu sei que Deus já tocou, mas não aconteceu nada. Então o Senhor está dizendo: mas você não se levantou. E o que é o levantar? O levantar é animar-se. É algo do ânimo, da ânima, da alma. É você mudar essa cara. Essa cara feia que você está levando de quem chupou limão. Parece que nunca acaba. Que tribulação é viver contigo. Imagina quanto sofre a sua mulher com essa cara. Sempre com a cara feia. Nunca tem um sorriso para dar. Nunca.
nunca diz nada de bom, sempre negativo, sempre arrastando, sempre a mastigar ervas amargas. Meus irmãos, o Senhor está abrindo as portas para esta igreja. Aleluia. Quantos podem levantar a sua mão para o céu e agradecer a Deus pela sua palavra? Esse ânimo, esse levante-se. Agora mesmo, meus irmãos, estava eu e minha família, nós sempre ficamos aqui no Hotel Meliá. Já tem muitos anos que a gente fica aí. Sempre quando eu posso estar aqui, talvez que eu não esteja para outro lugar, outro estado, outro país, eu sempre estou aqui nesse dia. Para mim esse dia é muito sagrado. Eu sempre venho me hospedar nesse hotel. Mas hoje eu não pude suportar. A moça, aquela moça que atende a gente sempre com a cara feia. E já tem 5 anos que eu aguento a cara dela. Mas hoje eu não pude deixar passar. Eu disse com muita classe. E disse: onde é o botão que aperta para você sorrir? A minha esposa que está ali, ela fica indignada. Ela nem vai ali pro front desk. Ela não vai, porque a cara da moça, eu fico pensando, quem será o patrão dessa moça? 5 anos que eu faço essa pergunta. É terrível quando você liga para casa de uma pessoa, que a pessoa te atende com amargura. É terrível quando a pessoa te atende com cara feia, não dá um sorriso. Ela está com erva amarga. Não é chiclete não, o chiclete dela é erva amarga. E todo o tempo está na tristeza. Eu quero dizer para você que Jesus quer libertar a sua vida dessas ervas amargas. O anjo do Senhor falou, esse mesmo anjo aqui, disse para Davi: Davi, o Senhor te faz uma proposta. 3 anos sendo perseguido pelos teus inimigos. Não, 3 anos de seca. E depois 3 meses sendo perseguido pela espada dos seus inimigos. E 3 dias de grande sofrimento. Qual que você escolhe? Davi olhou para o Senhor, o anjo do Senhor, disse assim: 3 dias de sofrimento, porque passa logo, sexta da morte, sábado do sepultamento e domingo da ressurreição, acaba logo esse assunto. Você gosta de ficar sofrendo o tempo todo? Então prova que um sofrimento, por maior que seja, ele tem 3 dias de inflamação. No 4º você pode dizer, segundo a palavra: eu não quero a segunda-feira, porque eu já estou ressuscitado, esse assunto já acabou. Quantos creem nesta palavra? Jesus também ele quis viver essa realidade. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: Jesus quer resolver esse assunto desse sofrimento hoje. Diga para ele. Você pode estar profetizando na vida dele agora. Está bem perto de você e diga para ele com autoridade: Jesus quer resolver esse sofrimento, é agora. Para! E o texto diz, verso 8, acompanhe comigo, já estou terminando. E disse-lhe o anjo: cinge-te, põe roupa, rapaz. Pedro gostava de ficar pelado. Eu não sei, eu não dou dele, eu acho. Você falou isso por quê? Você vê lá em João 21, ele estava pelado. Lá em João 19, tem um outro colega dele, o Marco, que andava com lençol. E arrancaram o lençol e ficou pelado. Eles gostavam um do outro. Você pode ver assim, que eu estou falando do bom sentido. Porque tem mente má, né? Pode ver que quando ele saiu de lá, ele foi para a casa de Marco. Pode ver, está no dia 12, lá pelo verso 16. Tem pessoas que gostam de andar nuas. Eles gostam de mostrar a nudez. Pessoas que parece que têm prazer de mostrar a nudez. Homens e mulheres, não é só mulher não. Tem mulher que gosta de mostrar a única coisa que tem: bife, não tem mais nada. Se colocar para ela poder servir, ela não serve. Colocar para ela cozinhar um arroz, ela não sabe. Ela queima, ela torra o ovo frito. Mas se você colocá-la para mostrar, se despir, mostrar
A única coisa que tem, eu sempre digo para as pessoas ricas: se você só tem dinheiro, você é o mais miserável de todos os homens. E eu digo para as mulheres que gostam de mostrar beleza: se você só tem beleza, uma pombinha mais furreca, mais bonita que você. Mas Deus está dizendo: te veste. E essa vestimenta aqui não é espiritual não, irmão. Não vem com onda dizer isso aqui é espiritual não. Te coloca numa posição de reverência diante de Deus. Aprende a respeitar a casa de Deus, pelo menos. Se você não sabe respeitar a casa de Deus, imagine como é lá na sua casa. São coisas importantíssimas. Veja o texto, acompanhe comigo, verso 8. Ata as tuas alparcas, coloca sapato. Isto é, a Bíblia diz que os sapatos, eles são a representação do Evangelho. Te veste com vestimenta de um novo homem, te reveste como um revestimento de uma mulher santa, um homem santo de Deus, e coloca o sapato do Evangelho nesse pé. Vocês estão me ouvindo ou estão fazendo de conta que não estão? Porque você está com um colega hoje, é porque você porque você trouxe um visitante. Vocês ainda estão por aí? Capítulo 12, diz o texto, veja o texto, verso 8: lança as costas a tua capa. Porque você pode dizer: mas já me vesti, já estou vestido. Sim, isso aí é o seu novo nascimento, a sua vida nova, que o Senhor quer te dar hoje. E Ele diz para você, além disso, Ele diz: coloca o Evangelho nos teus pés. Depois Ele diz: coloca a capa nas tuas costas, que quer dizer, faz alguma obra do ministério. Faz alguma coisa na casa de Deus. A capa representa uma obra do ministério que você faz na casa de Deus. Não importa se você é um simples diácono, uma simples pessoa que trabalha na casa de Deus, fazendo uma simples, colocar a capa nas costas. O Senhor quer te salvar para te vestir. O Senhor quer te salvar para você ser um pregador do Evangelho. E o Senhor quer que você seja um ministro na casa de Deus. Quantos creem nesta palavra? E no capítulo 12, ainda no verso 8, diz: e segue-me. São sentimentos que nós temos que despertar em nós. E entre esses sentimentos, o sentimento de ter o bom costume de estar na casa de Deus. O sentimento de nunca na vida passar um domingo sem estar na casa de Deus. Porque não é possível. Quando você ama a Deus, há que segui-lo, seus passos, caminhar na sua casa. Seus amigos podem convidar você para qualquer negócio, mas você tem uma alegria maior. Você tem um Senhor a quem você deve seguir. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 9 diz: e saindo seguia. E não sabia que era real. Algumas pessoas recebem a bênção de Deus, estão diante da bênção. Pessoas que estão com a bênção já ainda estão com inveja do outro, porque o outro tem bênção. Ele já tem a bênção, meu irmão. Quantos têm a bênção estão vivendo como se fosse um sonho? Será que você pode profeticamente dizer para o seu irmão que está do seu lado: diga, você é feliz e não sabe? Diga para ele. Aleluia. Você não vai dizer nada, você não vai dizer um amém, nem nada, nem concordar. Eu vou te dar mais uma chance. Diga para ele: você é feliz e não sabe, rapaz. Às vezes o rapaz tem cabelo na cabeça, está com inveja do careca. É incrível isso. O camarada esbelto está com inveja do barrigudo. Eu não entendo essas coisas. Tem jeito de você levantar a mão assim? Tem jeito? Tem jeito de você bater na mão do seu irmão e dizer: você é feliz porque Jesus já te fez feliz, rapaz? E glorifica a Deus se você crê nesta palavra que você está falando. Não é uma mentira que você está vivendo. Você está vivendo uma vida nova. Não é mentira que você está vivendo. Você está vivendo a vida eterna. Não é um sonho. Você não está como que sonha, nem como os que sonham. Aleluia. E terminando esta palavra,
Veja o texto no verso 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Veja só, ele foi, as cadeias caíram, ele se levantou, ele tomou a paca, ele vestiu a roupa, ele colocou a capa sobre o seu ombro. Quer dizer, ele está caminhando já, ele já está sendo útil. Mesmo assim, ele não está crendo o que está acontecendo. E depois, meus irmãos, ele chega à porta de ferro. E no verso 10 diz assim, que a porta de ferro abriu-se por si mesma. Eu vi um aleluia por ali, eu vi. Eu vou dizer de novo. Eu estou dizendo que a porta mais difícil, que é a de ferro, aquela que você crê que é impossível, vai se abrir automaticamente. Aleluia. Então, hoje você diz, nós somos avançados, nós temos portas automáticas que você chega e abre. Não, Pedro já experimentou essa há muito tempo. Quando ele ficou de pé, a porta se abriu automaticamente. Foi Pedro que inaugurou a primeira. E aí, meus irmãos, diga comigo esta frase. Pedro, não, eu quero que seja bem forte assim, como um profeta, diga: Pedro foi o campeão de abrir portas, porque ele tinha chaves. Deus, quando te dá algo, Ele cumpre, irmão. Se Ele disse que vai te dar chave, você vai experimentar a porta aberta. Se Ele disse que vai te dar chave, você vai ter que ver a porta aberta automaticamente. Nem vai usar a chave, ela tem uns chips. Escute. Esse é o último pensamento do pregador. Que coisa, pastor Zé Wellington, é ser campeão de portas abertas. E quando ele chega lá na casa de Rod, ninguém abriu a porta para ele. As portas foram se abrindo automaticamente e ele foi passando. Quando ele chegou na casa dos irmãos, a porta ficou fechada. E Rod viu e disse: espere aí. E foi lá dentro. Pedro está aí. Esse era o anjo dele. Esse é o anjo dele. O pessoal que estava orando, hein? O pessoal que estava orando, hein? Qual é a mensagem, pastor Nelson? Estão prontos? Diga amém. A porta mais difícil para se abrir é o coração do homem. Você abre porta empresarial, profissional, ministerial, educacional, assistencial. Você abre tudo quanto é tipo de porta, menos a porta do coração do homem. A porta do coração do homem é a mais difícil de se abrir. E o que é mais duro é que Jesus é que está na porta e bate. Está escrito na palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Pare para pensar se você não está fechando seu coração para sua esposa. Ela já está te esperando há 3 meses. Pare para pensar se você não está fechando seu coração para o seu esposo. Pare para pensar se você não está fechando a porta mais difícil. Quando não há uma escapatória de uma realidade, que é a do perdão e da misericórdia de Deus. As portas de ferro se abrem. Deus faz milagres. Deus faz prodígios. Mas quando é que você vai abrir o seu coração para as pessoas que amam você? Quando é que você vai abrir o seu coração para Jesus, que está dizendo: se você abrir a porta, eu vou entrar com todo o meu jantar e vou jantar com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, estamos caminhando para o término do nosso culto. Porém,
após ouvirmos Deus falar ao nosso coração de muitas maneiras, possivelmente pessoas amigas que estão entre nós, que não são crentes, entenderam que Deus tem um firme e um precioso propósito para a sua vida, e que Ele está esta noite do lado de fora do seu coração, mas Ele está batendo, desejando entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar, e diz a Bíblia, e nele vai fazer morada. E que coisa preciosa é você ter a certeza de que Jesus está morando na sua vida. Você se sentirá feliz, abençoado, guardado, protegido, direcionado em todas as coisas, porque Jesus é tudo na vida da criatura humana.